Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, que bom estarmos juntos, né? Que presença doce, não é verdade? Você sente essa doçura da presença do Espírito Santo? Como é maravilhoso a gente ser envolvido por isso. A gente vive num mundo de tanta agitação, né? Tantas coisas amargas, tantas coisas difíceis, mas a presença do Senhor é maravilhosa. E o salmista, ele escreve que a palavra do Senhor é mais doce que o mel. Então vai ficar mais doce ainda. Se já está doce, agora com a palavra vai ficar mais doce. E nós estamos iniciando o mês de novembro. Faltam, um aviso aí, 57 dias para encerrarmos o ano de 2023. O Wilson já ficou meio preocupado ali. Nós vamos chegar lá, Wilson. Deus é bom. Queridos, nós estamos começando uma nova série de mensagens. E a gente já está virando a página, né? Ainda tem muito que acontecer, tá? 57 dias dá para fazer muita coisa, né? Como eu falei semana passada, Neemias construiu as muralhas em torno de Jerusalém, 15 quilômetros de muralhas enormes, em 52. Então a gente está com 5 dias a mais. Dá para fazer muita coisa nesse tempo. Mas nós estamos entrando nessa série de mensagens agora em novembro, olhando para o futuro. Olhando para o futuro. E o texto que nós escolhemos, né, como base para essa série, é aquele texto famoso do apóstolo Paulo, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós somos chamados a prosseguirmos, a avançarmos. E geralmente prosseguir é para frente, né? Ninguém prossegue para trás, né? Quando a gente prossegue para frente. E eu queria que a gente tivesse um momento aí para a gente refletir sobre isso, olhar para o futuro. Você já começou a pensar em 2024? Quem aqui já começou a pensar em 2024? Eu já, né? Se você ainda não começou, é tempo de você começar a pensar e orar sobre isso, né? A Bíblia fala que a gente precisa colocar diante de Deus os nossos planos, né? Provérbios, ele vai nos ensinar que o coração do homem pode fazer planos. Então Deus permite a gente fazer planos. Daí o provérbio continua, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. Então não há nenhum mal em fazermos planos, né? E apresentarmos diante do Senhor esses planos. Tiago também está atrapalhando esse meu negocinho aqui. Tiago também, ele fala lá que a gente não pode dizer, porque amanhã vamos fazer isso, aquilo, ano que vem eu vou fazer isso, aquilo outro, mas devemos dizer, se o Senhor quiser. Então quando a gente olha para o futuro, a gente tem que olhar com um olhar de fé, com um olhar de pensar em coisas grandes, aquilo que o Senhor quer que a gente realize na nossa vida pessoal, no reino de Deus. Olharmos para o futuro com fé, mas com essa consciência, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Porque Deus conhece o nosso coração e Deus já tem os planos perfeitos. Então é muito melhor quando a gente olha para o futuro sob a perspectiva daquilo que Deus já tem falado conosco, né? Quando a gente olha e pensa no futuro, já entendendo as promessas de Deus. Então, como é a primeira mensagem da série, né? Eu dei como tema exatamente esse tema da série toda, olhando para o futuro. E quero ler 2 passagens com vocês. Essa semana eu estava pensando, né, tantos textos na Bíblia que poderiam nos inspirar para essa reflexão, mas eu peguei 2, lá no livro de Gênesis. A primeira no capítulo 13, a segunda no capítulo 15. São 2 narrativas que têm a ver com o mesmo personagem aqui, o nosso querido pai Abraão. E eu recortei então 2 passagens ali, né? A primeira no capítulo 13 de Gênesis, verso 14, e o contexto desta passagem aqui, veja, capítulo 12, Deus chama Abraão e diz o que para ele? Né? Levanta, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa a tua parentela, todo mundo para trás, né? Então, aí já começa um olhar para o futuro, né?
e uma atitude de obediência de Abraão. Daí, depois no capítulo 13, capítulo 12 vai dizer que Abraão trouxe consigo seu sobrinho, que chamava-se Ló. Ele trouxe junto na caminhada. E aqui no capítulo 13, o que vai acontecer é que eles se separam, né? Em virtude de muito gado, muitas pessoas que estavam ali, e talvez até numa divergência de visão, porque o chamado de Deus era para Abraão e não para Ló. Tá? Então não queira ir colado na visão de ninguém, porque Deus tem uma específica para você. Tá? Ló se separou de Abraão. E agora então nós vamos ler o que Deus fala com Abraão depois que eles se separam. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Que olhada para o futuro é essa, hein? Deus falando para Abraão aqui, depois da separação: olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ele termina dizendo: pois eu vou dar para você essa terra. Ou seja, Deus dá para nós aquilo que os nossos olhos alcançam. Se eu enxergo até aqui, é isso que o Senhor vai me dar. Porque tudo é feito baseado na minha fé. Mas se eu consigo enxergar para muito longe, é isso que o Senhor vai dar. Deus havia prometido para Abraão uma terra. Só que aqui nós estamos no começo dessa história. Muitas coisas vão acontecer até que o povo de Israel tome posse. Mas tudo começou com um olhar para o futuro, um olhar de fé deste homem Abraão. Depois a gente vai para o capítulo 15. O que acontece no capítulo 15 é que Abraão começa a duvidar aí de Deus. Ok, Deus, você está falando que os meus descendentes vai ser como o pó da terra, como os grãos, né, da terra. O Senhor falou para eu olhar norte, sul, leste, oeste, tudo seria meu, dos meus descendentes. O Senhor faria de mim uma grande nação. Só que tem um detalhe: a gente não tem filho. Sou simplesmente eu e Sara é estéril. E daí vem o capítulo 15, aonde Deus renova com Abraão, e mais uma vez, olha o que Deus fala aqui com ele, a partir do verso 1. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Continua. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse o quê? Olhe para o céu. Primeiro Deus falou para Abraão: olhe para a terra. Agora ele fala: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Verso 6, Senhor. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Vamos orar mais uma vez, que essa palavra é forte, hein?
Que você receba fé aí. Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra que nos inspira. E a minha oração é que o nosso coração seja incendiado agora, Deus. Pai, por esta fé, para olharmos para o futuro, para podermos ser aqui como Abraão, que foi aceito pelo Senhor, porque ele creu, mesmo não tendo filhos, mesmo não tendo descendência, mas ele creu no Deus que fazia a promessa. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, dilata o nosso coração na tua presença nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, o que você pensa a respeito dos planos que Deus tem para a tua vida em 2024? Vamos pegar pertinho, né? Você pode pensar em futuro. Eu tenho planos de Deus que estão ali guardadinhos numa pasta, né, no aguardo do cumprimento já há muito tempo. São promessas de Deus, e as promessas de Deus sempre se cumprem e eu permaneço em fé. Mas quais são os planos de Deus a seu respeito para 2024? E eu faria aqui uma outra pergunta: quais são os planos de Deus para nós, como Igreja Manaim, neste lugar para 2024? E daí uma outra pergunta que eu faço para você é o seguinte: você acha que existe uma relação entre os planos que Deus tem para a sua vida e os planos que Deus tem para a igreja? Sim ou não? Um sim com convicção ou um sim mais ou menos? Sim. Os planos que Deus tem para mim, eles estão completamente encaixados e entrelaçados com os planos que Deus tem para esta igreja. Porque eu faço parte do reino de Deus. Como o Cris falou aqui no momento do dízimo, tudo que nós temos é do Senhor. E Ele escreve a nossa história e nós estamos aqui como agentes do reino de Deus. Então a minha história, o que eu faço, os meus planos, as minhas decisões, a minha vida tem a ver com a história do reino de Deus nessa terra. Tem a ver com esta igreja a qual você faz parte. Eu não posso pensar que os meus planos vão por um caminho e os planos de Deus para a igreja vão por outro, senão você vai ter confusão aí na tua história. Esses planos estão alinhados na mente de Deus e precisam estar alinhados na sua também. Então os teus planos profissionais, né? Os teus planos em termos de conquistas, os teus planos em termos de projetos, eles precisam estar alinhados, porque são planos que têm a ver também com a história desta igreja. E daí eu vou citar aqui um texto que é muitíssimo conhecido, que é o texto de Jeremias 29:11. E esse texto é um texto maravilhoso, e olha o que esse texto diz, né? Vamos colocar no contexto esse versículo aqui. Jeremias estava profetizando que Deus ia vir com juízo sobre a nação de Israel. Já tinha um monte de gente de Israel que estava no exílio, na Babilônia. Eles já tinham sido deportados. Ou seja, não era um momento de alegria. O momento era de pensar num futuro sombrio. Num futuro, né, cheio de desafios, cheio de dificuldades. Talvez as pessoas ali, tanto Jeremias como as pessoas que estavam em Jerusalém ainda, né, porque a destruição ainda não havia acontecido, como aqueles que já estavam na Babilônia, olhavam para tudo aquilo e pensavam: perderam-se todas as esperanças. Como pensar num futuro? Como olhar para o amanhã? Se o hoje que nós estamos vivendo é de uma situação de desesperança. E daí vem Deus com a sua graça. E diz isso aqui para Jeremias: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Repita comigo essa expressão. E um futuro cheio de esperança. Agora com convicção. E um futuro cheio de esperança. É Deus falando sobre você e sobre mim. Daí você fala: pastor, você não conhece a situação que eu estou vivendo. Você não sabe como estão os meus dias. Eu acredito que não estão piores do que aqueles que estavam quando Deus fala isso para a nação de Israel. Eu tenho planos, só eu conheço esses planos, e são planos de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando.
Você não precisa responder, mas quantos aqui têm dificuldade em acreditar nessa passagem? Que Deus tem planos de paz e de prosperidade para você. É isso que nós precisamos mudar, a maneira de nós entendermos e crermos na palavra de Deus, porque esta é a palavra de Deus. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. E é o próprio Deus que fala para nós. Ele falou lá para o povo há 3.000 anos atrás. Mas Ele fala isso para nós hoje. Só eu conheço os planos que eu tenho a respeito de você. Você não conhece os meus planos. E muitas vezes nós ficamos em torno do negativo, da desgraça, da desesperança, do ó vida, ó céus, como será 2024? Ou então, às vezes a gente dá uma olhadinha para trás, né, e pensa assim, meu Deus, o meu 2023 foi tão difícil, como é que será o 2024? E daí isso tudo rouba o nosso olhar para o futuro com esperança. Deus tem um futuro cheio de esperança. Não é com um pouquinho de esperança, não. Ele tem um futuro cheio de esperança para cada um de nós. E eu quero então ressaltar aqui, voltamos agora para o nosso amigo Abraão. E eu quero ressaltar aqui 3 atitudes que Deus pede para Abraão nesses textos que nós lemos. E a primeira delas é muito simples, e essa atitude se repetem nas 2 visões que Abraão tem, nas 2 falas que Deus diz a ele. E a primeira atitude que Deus pede para Abraão, nos textos que nós lemos, qual é? Olhe! Olhe para a terra. Olhe para o céu. Então essa é a primeira atitude que Deus tem para a gente. Olhe para o seu futuro. Às vezes a gente tem medo de olhar para o futuro. Porque a gente só pensa, talvez, em coisas que não sejam tão boas a respeito do futuro. Mas Deus fala, olhe para o futuro, Abraão. A despeito das suas circunstâncias, a despeito do que você está vivendo, olhe para a terra, norte, sul, leste, oeste. Olhe para o céu. Essa expressão aparece nas 2 passagens. E a visão é um dos 5 sentidos que nós temos, né? A visão. É importante a visão aí na tua vida? O que você acha? Perder a visão não é uma coisa fácil, né? Tudo fica obscurecido. E a gente não está falando aqui só de uma visão física, mas a gente está falando também de uma visão espiritual. Ser uma pessoa cega espiritualmente é muito triste. É muito triste você olhar e não enxergar as coisas espirituais. Porque espiritualmente você está cego. E é por isso que um dos milagres que a gente vê se repetindo bastante aqui no Novo Testamento, feito por Jesus, era o milagre da cura da cegueira. Quantos cegos Jesus curou no ministério dele? E tem um ceguinho lá que se chamava Bartimeu, que morava em Jericó. E esse Bartimeu então vai à procura de Jesus e ele quer conversar com Jesus, porque ele sabia que Jesus estava passando por Jericó e ele não podia perder aquela oportunidade. E ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo querendo calar a boca daquele ceguinho. Até que ele foi levado até Jesus. E daí quando ele chega diante de Jesus, olha a pergunta que Jesus faz para ele. O que você quer que eu faça para você? Parece uma pergunta óbvia, não é verdade? Ele era cego desde nascença. Ou seja, a vida inteira. Ele não tinha visão. E Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E sabe o que aquele homem respondeu para Jesus? Que eu veja. Que eu veja. Eu quero ver. Todas as curas físicas nos remetem a algo espiritual. E talvez você precise orar isso nessa manhã. Senhor, me cura.
eu quero ver. Eu quero ver aquilo que o Senhor está fazendo. Como a Wanda compartilhou aquilo aqui. Deus mostrando para ela o que está por trás. Aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem ver. Porque quando Deus falou para Abraão olhar o céu, Ele estava falando de algo espiritual. Ele estava falando sim naquela terra que Deus daria a Abraão. E nos descendentes que estavam representados pela estrela ali, que possuiriam aquela terra. Mas por trás disso, existe uma circunstância de incredulidade. Eu não tenho filho. Como que eu posso ver? Como eu posso enxergar alguma coisa que o Senhor está me dizendo? Como eu posso olhar e ver que Deus vai me usar, como Cristo tem falado tanto e tem pedido a Deus, vai me usar com recursos financeiros para eu abençoar a obra de Deus, se hoje eu não tenho um mísero centavo na minha conta? Ou talvez não tenho um emprego, ou talvez ganho para subsistir. São questões espirituais. A visão é um sentido físico, mas ela nos remete a algo espiritual. Às vezes tem pessoas que são cegas fisicamente, mas espiritualmente elas enxergam muito além. Mas às vezes tem pessoas que enxergam com a sua visão física, mas espiritualmente elas são cegas. E essa coisa da visão é uma coisa curiosa e interessante. Porque existe algo que é chamado de visão progressiva. E a visão progressiva é aquilo que vai acontecendo à medida que você vai caminhando e vai com os teus olhos atentos. Por exemplo, você viajando numa estrada, numa noite escura, você liga o farol do carro e você sai aqui de Curitiba e você vai querer chegar lá em Salvador. Quando você liga a luz do carro, você já enxerga a cidade de Salvador na tua frente? Não. Não. Mas você tem luz suficiente para prosseguir. Você tem visibilidade para seguir. E você vai, e à medida que você vai caminhando, a estrada vai descortinando até o momento em que você visualizar a cidade, você chega lá. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Deus foi mostrando progressivamente a visão que ele tinha para Abraão. Às vezes a gente quer enxergar a visão completa para a gente se mover. Mas não é assim que Deus age. Ele quer que a gente se mova antes mesmo de você enxergar a visão completa. Então, primeira atitude que Deus pede para Abraão é: olhe. Tenha olhos de fé que enxergam o sobrenatural. A segunda atitude que Deus pede para Abraão aqui, sabe qual é? Conte. E lá na primeira passagem ele vai dizer: mesmo que alguém contasse os grãozinhos de pó, nunca ia conseguir fazer isso. Assim será a sua descendência. E na segunda visão, quando Deus chama ele para fora, olhe para o céu e conte as estrelas. Daí Deus pergunta: será que é possível contar as estrelas? Sim ou não? Assim será a tua descendência. Então a segunda atitude de Deus aqui com Abraão é: conte. Conte. E esse contar, eu fui dar uma olhada no significado dessa palavra, a palavra seper do hebraico. O sentido é enumerar. Enumerar. Ou também pode ser de contar no sentido de falar. Enumere ou fale. E o sentido desta palavra, o significado dessa palavra é: faça um registro por escrito. Torne conhecido. Anuncie isso que você está vendo. A visão, ela precisa estar conectada com o declarar. A Bíblia fala que com a nossa boca nós confessamos. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que aquilo que sai da nossa boca tem poder transformador. Por quê? Porque nós vemos algo e nós declaramos algo, nós contamos.
nós escrevemos, nós registramos aquela visão. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Registra esta visão. Então tem um duplo sentido esse contar. Contar no sentido de ver o grandioso daquilo que Deus quer fazer, mas contar no sentido de declarar isso. Tem muita gente que olha, que tem a visão, mas fica calado. Tipo assim, o Tomé, né? Não vou contar para ninguém que vai que não acontece, né? Vai que dá um errado no negócio aí e a visão não se cumpre. E essa história do contar para Abraão tinha a ver com os descendentes. Então eu fui olhar a palavra descendente. Sabe qual é a palavra descendente no hebraico? Semente. Semente. A semente são os descendentes. E a semente é aquilo que Deus nos dá para semearmos nesta vida. E a semente não é o fruto, mas ela contém dentro dela o fruto. E lá, quando Paulo está falando sobre generosidade, ele diz: Deus dá semente ao semeador. A semente não é você que consegue, é Deus que te dá. Deus te dá essas sementes para você semear. E daí isso me faz lembrar da parábola da semente. Porque o nosso futuro tem a ver com descendência, tem a ver com fruto, e um fruto é gerado através de uma semente. Jesus fala lá em João 16:15, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e... De novo, vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Como é que eu dou fruto se eu não planto uma semente? O fruto vem da onde? Pum! Ele surge assim do nada. O fruto é resultado de uma semente que foi semeada, que foi cultivada, que germinou, que cresceu e que frutificou. E daí esse fruto que eu colho, o que tem dentro dele? O que tem dentro do fruto? Mais sementes. Então, à medida que eu vou plantando sementes e colhendo frutos, o que vai acontecendo com as sementes? Elas vão aumentando. E é isso que Deus estava falando para Abraão: assim vai ser com a tua descendência. Eu vou te dar uma semente. E daqui vem a palavra semen. Eu vou te dar uma semente. E essa semente vai se chamar Isaac. E a partir desta semente, você vai ver o que eu vou fazer. Conta. E conta aquilo que Deus tem falado com você. Em 2006 eu tive uma visão sobre a igreja. E essa visão ainda não se completou. Mas eu estou entendendo que nós estamos na iminência de viver isso. E era uma visão de colheita. Pessoas junto comigo e eu tinha uma foice na mão, colhendo. Colhendo como se fosse trigo. E a gente fazia feixes, colhendo. E pessoas junto. E de repente isso se transformava num grande lugar, cheio de gente. E uma coisa curiosa, isso tem a ver com palavras que as pessoas têm nos dado aqui. Neste lugar tinham pessoas de nações diferentes. Eu via pessoas de diferentes nações adorando nesse lugar. E de repente voltava a cena do campo. Agora não éramos poucos, aumentava o número de pessoas. E nós estávamos ali, na foice. E eu me lembro que a foice era a continuidade da minha mão. A foice estava grudada na minha mão. E de repente voltava aquela cena de adoração e louvor. Pessoas de muitas nações. Esta é uma visão que ainda não se cumpriu. E eu tenho contado ela desde 2006. Espero que você creia e receba. E essa seja a sua visão também. Conte aquilo que Deus tem feito você enxergar. E a terceira atitude que Deus pede para Abraão nessas duas passagens é: creia. Se você não crê,
Você pode olhar e pode contar. Mas você não vai receber. Creia. Lá na passagem do capítulo 3 diz: farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. E no capítulo 15, verso 5, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Creia, Abraão. Tem uma criança fugindo. Segura ela. Creia, Abraão. Mas, Senhor, eu não tenho filho, meu descendente vai ser Eliezer, o servo que está na minha casa. Abraão já não via mais perspectiva daquela promessa se cumprir. Abraão estava com 86 anos nesse momento da história dele. E Sara também já de idade avançada. E daí lá no capítulo 17 de Gênesis, porque daí no capítulo 16 o que Abraão vai fazer? Ele vai dar um jeitinho, né? Ele vai dar um jeitinho e ele vai ter o filho com Agar. Esses dias eu estava conversando com um muçulmano. E a gente estava falando sobre o que está acontecendo na história. E ele é um leitor assíduo do Alcorão. E ele me falou algumas coisas que o Alcorão diz. E eu contei para ele umas coisas que a Bíblia diz. E daí ele disse assim: pois é, as pessoas não sabem, né, que os muçulmanos e os judeus, eles são irmãos. Eu disse: pois é, filhos do mesmo pai. E olha a confusão que deu. Abraão resolveu ter um filhinho lá com Agar. Israel está lutando contra os palestinos aí hoje, contra os árabes, na verdade, né, contra o Hamas, enfim. É a confusão que deu lá de Abraão. Né? E a palavra de Deus fala sobre isso. Creia, Abraão. Mas daí Abraão foi lá e resolveu a situação e achou que, Deus, pronto, já te ajudei aí, porque ia ser difícil com a Sara mesmo, então vamos lá. E daí Deus falou: então tá, você vai esperar mais um pouquinho então. E daí diz o texto lá em Gênesis 17, 1, que depois de 13 anos, quando Abraão tinha 99 anos, Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Você não creu na promessa que eu te dei? Por que você foi resolver o negócio da tua conta? Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você achou que estava difícil com 86? Eu vou te mostrar que com 99 é possível. E ali então, vêm os anjos e anunciam para Sara que ela, dali a um ano, estaria carregando um filho nos braços. E essa criança é Isaac. Creia! Pode ser que a promessa demore, tá? E aí que muita gente escorrega. Deus, está passando o tempo, vamos embora? Vou resolver aqui, vou te dar uma ajuda porque o relógio está girando. O Senhor me deu uma promessa em 2006, o Senhor sabe em que ano que nós estamos? Aqui, na Terra? Sabe quanto tempo passou desde a promessa até hoje? E daí Deus fala o quê? Não importa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Creia. Se você quer ver o cumprimento daquilo que eu falei, creia. E Abraão creu. Quando a gente fala de semente e de crer, a gente fala de multiplicação. Quando eu creio que uma semente é semeada na terra e ela vai crescer e vai dar fruto, eu estou falando de multiplicação. E quando Jesus conta a história da semente que cai numa terra boa, esta semente, uma semente, multiplica a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o poder da fé. Abraão teve um filho, Isaac, mas se formou uma imensa descendência. E eu e você hoje, por meio de Jesus Cristo, somos filhos de Abraão. Está entendendo o tamanho da multiplicação? Porque Abraão creu na promessa. Deu escorregada dele, mas ele creu na promessa. Agora a gente vai para Romanos capítulo 4. E eu vou ler esse texto só, para você ver a importância para Paulo e para o Novo Testamento a respeito dessa história de Abraão. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você, falando de Abraão, o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu.
O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. O Deus que ressuscita os mortos faz que exista o que não existia. Isto é fé. Pare de declarar com a sua boca, não dá, não consegue, não é possível. Porque senão você só vai ficar com os teus olhos, talvez até declarando, mas com a tua boca e no teu coração, descrendo. Pode seguir, Sil. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Você tem motivo para ter esperança com 2024, querido? Você não tem nenhum motivo para olhar com esperança para 2024? Abraão também não tinha. Mas ele creu. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. E o nome dele significa isso, Abraão. Segue. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, estão entendendo morto aí, né? Ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Quem enfraquece na fé aqui? Ninguém, só eu. Alguém enfraquece na fé? Mas diz aqui que Abraão não enfraqueceu na sua fé. A gente viu que deu umas fraquejadas sim, mas ele não enfraqueceu até que ele viu a promessa se cumprir. Nós somos humanos e nós somos suscetíveis à incredulidade, porque nós temos a tendência de olhar para as coisas naturais. E nós temos uma tendência pior ainda e maior, que é olharmos para as circunstâncias ruins e não enxergarmos o que Deus está fazendo no meio do caos. Porque Deus trabalha também quando a confusão se arma na nossa vida. Ou será que Deus tira a mão e fala agora sobre tua conta e risco? Na verdade nós criamos a confusão, mas Deus não nos abandona na confusão. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. Olha só, gente, fé te enche de poder. Você olha, até melhor. Você olha para o futuro e a tua fé, o teu crer te enche de poder, porque você vai declarando, você vai contando, Deus me prometeu e Deus não é homem para mentir. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Me ocorreu agora, você percebeu que Abraão não estraga com a história aqui falando da pisada na bola de Abraão. Paulo não estraga a história contando da pisada da bola de Abraão, né? O foco não está naquele momento da incredulidade, da insegurança, né? Do querer fazer por Deus. O foco de Paulo foi: Abraão creu. Ele errou, ele tropeçou, ele saiu do trilho, mas ele permaneceu crendo. Ele foi fortalecido na sua fé, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Agora pega isso aí, ó. Falam também de nós. Porque às vezes a gente acha a história de Abraão, que lindo, Abraão era um homem de fé, enfim, que maravilha. Não, agora Paulo está trazendo para mim e para você aqui, essas palavras foi aceito, não falam somente dele, falam também de nós. Pode ir no 24, Silvio. Falam também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. E ele termina dizendo: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então a certeza de que Deus vai fazer cumprir os seus planos não está em mim, mas está em Cristo, naquilo que Ele conquistou.
se eu mantenho a minha fé em Jesus, eu vou ser aceito por Deus e eu vou tomar posse das promessas de Deus. Então assim nós começamos o nosso mês de novembro, desafiando a olharmos para o nosso futuro, olharmos atentamente, olharmos o máximo que os nossos olhos podem enxergar, olharmos não somente com os nossos olhos físicos, mas olharmos com os nossos olhos espirituais e contarmos a respeito daquilo que Deus irá fazer. Porque os planos de Deus para nós são planos de paz e de prosperidade e um futuro cheio de esperança. Então não me vai ficar pensando na desgraça e na falta de sorte e no caos. Pense nesse futuro cheio de esperança e declare isso na sua vida. Mesmo que momentaneamente você esteja vivendo em lutas, mas declare a fidelidade de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Promessas que estão aqui, todas essas aqui são tuas, tá? Só para avisar, toma posse delas. Promessas e planos que Deus tem mostrado para você, baseado nesta palavra. Quais são os planos e as promessas de Deus para esta igreja? Qual tem sido a tua postura diante disso? Olhe, conte e creia. Talvez Deus agora, nesses próximos dias, vai tirar você da tua caverna lá, da tua toca, onde você não consegue enxergar nada, e fala, sai aqui um pouquinho. Olhe. Conte. E creia. Vamos ficar em pé, vamos orar. E agora a gente vai participar da ceia. E a ceia é aquele momento em que